Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. As memórias da guerrilha do Araguaia transformadas em livro são o tema de hoje do nosso programa. Participam o autor do livro, o psicólogo e ex-guerrilheiro Dagoberto Alves Costa e o historiador da Universidade Católica de Pernambuco, Helder Remígio. Em que circunstância você foi preso, Dagoberto? As circunstâncias, rapaz, eu não sei nem como te descrever isso. Eles entraram, ocuparam realmente com um número de tropas muito grande a área, abriu logo certas estradas, entendeu, para ter uma comunicação mais rápida e mais fácil. Alguns mateiros da região eles recrutaram para poder entrar, mas que eles não conheciam realmente. E trouxeram tropas de paraquedistas, etc., que já tinham uma certa ambientação de guerrilha na Amazônia, com aquela escola de treinamento na Amazônia. E quando eles entraram, nos pegou de surpresa realmente. Até porque quando todo mundo se espalhou. E as comunicações, vejam bem como a coisa foi feita de maneira muito, assim, certa primaria. Os esquadrões não tinham comunicação, os destacamentos não tinham uma comunicação com o outro. Ficamos todos isolados e a girar pela mata. Mas a girar no mesmo itinerário. E isso facilitou que os mateiros da região, que conheciam bem, preparassem emboscada para o nosso pessoal. Tanto que eu escapei de uma emboscada. E praticamente nessa emboscada os principais morreram, faleceram, que foi Jorge, Paulo, Bergson Gujão Rangel, que era o Jorge, Paulo, e outros companheiros nossos caíram logo. Verdade que aquilo foi transformado num cemitério aberto? De certa maneira foi, porque guerrilheiro não tem aquela, como é que se diz, Conferência de Genebra. Você pega o guerrilheiro, matou, enterra, não tem problema nenhum. Você não tem, acabou-se. Eles, segundo, eu não vi isso, fotografia nenhuma disso. Eles cortavam a cabeça do pessoal para identificar, mostrar quem era, etc. e tal. Quando eu estava preso, quando eu fui preso, etc., que eu já fui preso, me perdi na mata e um conselho de um companheiro meu, que a gente andando pelo mato, ele me disse, olha, se a gente se perder, houver alguma emboscada, segue o leito do rio que ele vai dar alguma aldeia, algum local. E foi o que eu fiz. Houve o tiroteio, muita gente foi morta, todo mundo se espalhou e eu segui a trilha do rio. Entrei na casa do camponês, pedi ajuda a ele. Ele me deu um prato de leite de coco babaçu, nas castanhas do Pará, castanha do Pará. Quando eu botei a primeira colher na boca e estava tomando ali para poder me alimentar, porque eu estava morto de fome, uns 4 ou 5 dias que eu não comia nada, ele foi, tinha um pessoal do Exército, próximo à patrulha do Exército, ele chamou, o pessoal foi lá e... Aliás, o fuzil do cara engasgou. Ele entrou e apertou o gatilho para me balear, mas aí engasgou. Os caras me pegaram. Você está vivo hoje contando essa história aqui no Opinião Pernambuco porque a arma do... Engasgou. E eles me disseram isso na hora, tu escapou porque a arma engasgou. Aí eu entrei um processo de interrogatório muito forte. Né? Foi o primeiro interrogatório que eu tive, que eu participei lá, o pau comeu realmente. E eles chamaram o helicóptero da base para me apanhar, para poder ir para a base deles lá em Xambioá. Fui. Demorou, fiquei lá, botaram no helicóptero. Desci, fui recepcionado novamente pela comissão de recepção de bar de chute, pontapé, tapo, dava 4. E fui para lá, para ser interrogado. Fui interrogado e, nesse mesmo dia, já à noite, me jogaram dentro de um Hércules da FAB, e eu fui transportado para Belém do Pará, entendeu? E o pau foi cantando direto até lá. Desembarquei, não me lembro se era de madrugada, se era, não tenho a menor noção de tempo. Fui para a prisão lá e tal, me colocaram numa cela, me interrogaram também não sei quanto tempo, me jogaram na cela. Eu fiquei, acordei de manhã, trouxeram um negócio de café, eu tomei, fui para o interrogatório. Passei praticamente a manhã todinha sendo interrogado. Desci, almoço, voltei para ser interrogado novamente.
Aí fui interrogado até 5 horas da tarde. Quanto tempo você ficou preso? Eu fiquei preso ao todo, acho que um ano e meio, 2 anos. Entendeu? E saiu como? Veja bem, eles derrotaram a guerrilha, eles acabaram, eles viram claramente que o movimento já não existia mais. E não era do interesse deles divulgar que tinha havido uma guerrilha nem coisa nenhuma. Tanto que eles não... Era uma ditadura, censura a imprensa, ninguém nunca publicou nada, nem eles se deram o trabalho de fazer uma nota, dizer, olha, acabamos de derrotar o movimento do Araguaia, etc. Não fizeram nada disso. Simplesmente fecharam os arquivos e dispensaram o pessoal. Eu saí, Danilo saiu, Luzia também saiu, Genuíno não saiu, mas foi para São Paulo, porque tinha o processo de Ibiúna, ficou preso lá em Tiradentes. E só. Eles não tinham... apenas me avisaram, olha, se voltar novamente, não vai ter para você segunda chance. Pegou, será fuzilado na hora. Pronto. Antes do Araguaia, Lamarca foi assassinado, acho que ali pela Bahia, né? Interior da Bahia. Também tentando implementar focos guerrilheiros. Isso. Perfeito. Qual o papel de Lamarca, do capitão Lamarca, nessa Isso. história toda? Lamarca era uma figura interessantíssima, primeiro que era um capitão, né, do Exército, que desertou do Exército e que viu na luta armada uma possibilidade também de lutar contra a ditadura. Né? Então, foi uma figura extremamente importante, mas infelizmente acabou não tendo êxito, né? Acabou sendo, de fato, capturado e executado no interior da Bahia de uma maneira muito violenta. Então, a marca desse período é uma marca de muita violência por parte do Exército e perseguição a toda e qualquer ideologia, a toda e qualquer ideia de revolução que fosse de encontro à ditadura militar. Então, é por isso que nós temos que sempre repudiarmos todo e qualquer discurso a favor da ditadura civil-militar, porque, na verdade, o que nós temos que fazer no Brasil, principalmente num momento como esse, é fortalecermos as nossas instituições democráticas, fortalecermos a participação popular para que a gente possa, de fato, construir um país melhor. Tudo isso que você me contou aqui agora está no livro. Está no livro. É uma publicação da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco. Eu sei que ele está à venda lá na loja da CEP, aqui em Santa Amaro, inclusive. Justamente. Mas nas livrarias também? Não, só na livraria Cultura aqui do centro, aquela cultura. Tem lá o livro. Tem lá o livro. Eu vou trazer para vocês, eu achei interessante, e vou trazer para cada um de vocês uma frase com frases de protagonistas daquele momento histórico. Helder, eu vou começar com você com a frase de Vladimir Palmeira, que foi inclusive líder estudantil ali na década de 60, 68, teve um papel importantíssimo. Dezenas de passeatas. Vladimir diz o seguinte, vou pedir para você comentar, tá? A fala dele. Ele diz, fomos presos, torturados, mortos, exilados e não conseguimos chegar a lugar nenhum. Realmente é uma narrativa, uma frase que traz uma frustração muito grande para um projeto revolucionário, né? Para um projeto de país, que na verdade se esfacelou não só no campo da luta armada, mas também naquele período democrático que eu falei anteriormente. Era também um momento em que reformas importantes estavam pautadas no Brasil. E é interessante dizer que essas prisões, as torturas, elas não foram em vão, porque, de fato, a geração já dos anos 70, ela lutou muito pela democracia, e é por isso que é importante a gente valorizar cada vez mais a democracia, né, por conta dessa luta, desse passado que nos garante hoje, inclusive, estar falando sobre um tema como esse aqui na televisão. A frase que eu trouxe para você, Dagoberto, é de Zuenir Ventura. Ele diz, a ilusão terminou em 64, a inocência em 68. Você perdeu a inocência em 68? Olha, de certa maneira, sim, porque eu me envolvi numa luta armada
e que tinha como objetivo tomar o poder, substituir uma ditadura pela outra. Não tenho dúvida disso. O PCdoB simplesmente tomava o poder e estabeleceria uma ditadura tão forte quanto a de 64, ou talvez mais forte ainda. Então, você disse que não se arrependeu de nada do que fez, Não. mas você revê suas posições. Eu revejo. Não acredito mais em socialismo. Não deu certo em lugar nenhum do mundo. É difícil para um ex-guerrilheiro chegar a uma conclusão como essa sua? Quer dizer, dói? Dói muito? Dói pelo número de mortos, né? Jovens, produtivos, e que o país perdeu uma força muito grande, né? Mas hoje eu vejo com clareza que o marxismo-leninismo exige de você uma submissão, um servilismo. E isso é inadmissível. Como é a sua relação hoje, considerando aí que você reviu completamente suas posições políticas? Como é a sua relação hoje com amigos daquela época, com pessoas, com militantes, com os sobreviventes da luta armada? Olha, Estela, os sobreviventes, eu não conheço mais ninguém, praticamente está todo mundo separado. O Danilo, coitado, está em Brasília e até hoje sofre realmente por conta disso, dessa experiência. Luzia está na Bahia, Regilena nunca mais também vi. Ainda me encontrei com Luzia algumas vezes, mas não tive mais contato com ela. Entendeu? A experiência foi muito dura, muito forte e ao longo do tempo exigiu uma reflexão realmente. Por que não deu certo? Porque realmente foi uma ilusão, né? Era uma luta política, não uma luta religiosa. Você não tem... Fé é uma coisa que diz respeito à religião. Política é luta de ideias. Mas quando você luta por ideias que você vê que vai ter o mesmo resultado que outras ditaduras que você viu no mundo se estabelecerem, você fica perplexo. Pô, como é que eu posso ter entrado nessa? Como é que eu não refleti sobre isso? Porque ninguém pode ter dúvida disso. Você estudava o que na época? Rapaz, eu estudava psicologia, mas deixei tudo de mão para me engajar na luta política, que eu achava que era a coisa muito mais importante. O país precisava de mim e dos outros que estavam envolvidos, que nós nos achávamos pessoas conscientes, que conhecíamos a realidade. E tínhamos que enfrentar essa realidade. Tínhamos que colaborar com a nossa luta para que as pessoas acordassem diante daquela realidade que nós vivíamos, né? O povo, a economia vai bem, mas o povo vai mal. A gente tem pouco tempo para fechar esse bloco também. Falávamos aqui no intervalo sobre o protagonismo da juventude naquele momento, não só da vida brasileira, mas do planeta todo. Quer dizer, se a gente pegar aí 68 como referência, né, assim, é um protagonismo juvenil impressionante. Você já parou para pensar sobre isso? Quer dizer, assim, historicamente, como é que se explica esse protagonismo juvenil? Porque eram jovens de 17, 18, 19, 20 e poucos anos sacudindo o mundo. Isso. É importante falar o seguinte, que o momento do pós-guerra, né, e a instauração do que se chamou de Guerra Fria, a partir dos anos 50 especificamente, é um momento que traz um novo estado, um estado de bem-estar social, mas que ao mesmo tempo não atende aos anseios da juventude. E a década de 60, ela é justamente uma década, especificamente o ano de 1968, como você frisou, é uma década onde há uma confluência de fatores e especificamente uma luta também da própria juventude europeia, em grande parte, contra o próprio stalinismo, né, que Stalin já havia deixado o poder há muito tempo, mas as esquerdas, elas acabavam não contemplando no mundo os ideais da juventude, principalmente as ideias em torno
da liberdade sexual, né? A própria pílula, né, trouxe para a mulher uma liberdade extraordinária, a revolução dos costumes, dos hábitos. Então, essa confluência de fatores fizeram com que, em 1968, isso explodisse, né, em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, um pouquinho antes, né, mas a partir principalmente no início de janeiro de 68, e culminou no AI-5. Né? Então, a ditadura ela viu que existia uma efervescência no Brasil muito grande também, e acaba publicando o AI-5, que censura, né, a nossa sociedade de uma forma violenta. É tanto que nos jornais nós não encontramos evidências a respeito da guerrilha do Araguaia, como bem frisou Dagoberto. Boa noite. Boa noite. Muito Boa obrigada noite. mais uma vez pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.